Eu sou Caroline Giordano, a mãe da Alice, a filha da Rosa e do João, irmã do Brunoro, e eu sou advogada, né, tenho uma sociedade, um escritório com meu sócio Fábio Miléo, lá em Belém, em Oriximiná, e também tenho uma empresa familiar, um home center lá em Oriximiná, com minha mãe e com meu irmão. Meu pai é falecido e a gente tocou o barco desde então. Eu nasci em Oriximiná. O meu avô, paterno, ele veio da Itália, no período da Segunda Guerra, constituiu família lá em Oriximiná, a esposa dele também, os pais tinham vindo da Itália. Ele começou trabalhando com juta, naquela época, né, ainda tinha trabalho com isso, e depois ele resolveu abrir um comércio, né, começou com estiva, produtos em geral, e depois ele uniu com o meu pai. Aí meu pai construiu lá, mudou um pouco o foco para material de construção e móveis e eletro. Esse ano ela faz 43 anos, né, no mercado, e ela atende Oriximiná e região. Então a gente manda para Juruti, Óbidos, Terra Santa, Trombetas, até algumas pessoas daqui veem as postagens, né, e aí acabam pedindo, né, numa menor escala. Então a gente também envia para Santarém. Lá o fácil acesso, né, até mais fácil do que Belém e Manaus. Então às vezes até algumas pessoas de lá pedem pra gente, né, porque tem muitas pessoas de Oriximiná que moram em Manaus, que moram aqui, e aí entram em contato e querem que a gente entregue lá na casa do parente, né, algum produto, e a gente entrega. Eu queria ser, na verdade, quando eu era criança eu tinha uma revistinha de quadrinho, eu desenhava, e eu queria ser estilista de moda. Mas um dia o meu pai teve uma conversa séria comigo quando eu estava prestes a entrar para o ensino médio, e ele falou assim: olha, Carolina, eu acho que teu perfil ele é para advocacia, né? Acho que tu deverias pensar nessa possibilidade. Aí eu fiz um teste vocacional e realmente ele deu administração e direito. Depois de já ter formado em direito, eu consegui fazer administração, mas a minha formação foi direito. E aí eu vi que realmente, né, o meu pai já entendia de perfil comportamental, mesmo sem fazer curso. E eu me identifiquei com essa área. Eu gosto de resolver problemas, né, jurídicos das pessoas. Eu comecei ali no escritório atuando em todas as áreas, mas a gente percebeu que para ser diferente, para ter um diferencial, precisávamos nos especializar, né? Então passamos, eu passei principalmente a focar mais em empresarial, trabalhista, previdenciário, tributário e civil, né? E o meu sócio mais, né, no público eleitoral, lidando mais com essa parte política, né? Então a gente direciona para isso. Temos parceiros, né? De repente o cliente confia na gente, quer que a gente indica a outras áreas, né, para cuidar de outras áreas, mas o foco é nisso, né? E aí eu gosto de estudar, gosto de estar sempre me atualizando, né? Então decidi fazer uma especialização empresarial, uma em trabalhista e outra em tributário. E paralelo a isso, eu resolvi fazer o mestrado, né, que é na área de tributação ambiental. Distribuo o meu tempo de modo que eu planejo, né, o que eu vou fazer hoje. Hoje tem audiência de manhã, então de tarde eu vou marcar as avaliações dos funcionários para eles verem como é que está o desempenho deles. Todo mundo precisa de parâmetro para saber se está indo bem ou se está indo ou se precisa melhorar, né? Então eu passei a fazer constantemente isso. Comecei a fazer cursos na área de perfil comportamental para entender por que eu falava uma coisa e uns entendiam e outros não, né? Por que não entrava na cabeça de todos? É porque para cada um é uma linguagem, né? O que estimula essa pessoa desse perfil não é a mesma que estimula para outro perfil. Então eu comecei a estudar mais sobre isso, fazer os treinamentos, né? Fazer cursos de coach para conduzir a minha equipe e para conduzir meus filhos, né? A minha filha hoje e os filhos que eu voltei. Nós estamos colhendo frutos de mulheres que vieram antes de nós e brigaram por esse espaço.
né? Eu vejo com alegria que cada vez mais estamos conseguindo ocupar os nossos espaços, né? Na política, né? Nas empresas, tem cada vez mais um número maior de mulheres nas empresas, né? Na época do meu avô, por exemplo, na nossa empresa só tinha homem, né? Na época do meu pai, acho que só tinha minha mãe, e hoje não, já tem quase metade é mulher, né? Trabalhando em setores específicos, né? Então, nós estamos cada vez mais ocupando, né? E eu estou feliz com isso. Mulheres prefeitas, mulheres presidentes de associações, seja associação comercial ou de alguma associação de cada categoria, né? Presidente da OAB, né? Tive essa oportunidade de ser a primeira mulher lá, presidente da subseção Óbidos, de ser a primeira mulher diretora jurídica da Associação Comercial de Oriximiná. Então, eu vejo, Jonas, isso com muita alegria, muita alegria. Deus tem um propósito com a vida de cada uma de nós, né? E eu sou feliz de ser uma mulher comum, Jonas, que decidi, na verdade, viver o meu propósito, a minha missão. E aí, por muito tempo eu procurei isso, né? Só que eu descobri que não é a gente que encontra, é o propósito que encontra a gente, né? E quando encontra a nossa, parece que as coisas vão funcionando. E tudo vai se desenrolando, vai acontecendo até mais rápido do que a gente imagina, né? E às vezes eu digo, meu Deus, será que eu mereço? Eu mereço tanto. Mas eu recebo com gratidão. E fico feliz também com as minhas colegas da minha profissão, de outras profissões também se destacando. É bem desafiador, mas ao mesmo tempo, eu digo que são coisas que vêm para mudar. Eu trabalhava muito, Jonas, eu fazia muita coisa, era uma mulher fazedora. E eu consegui frear isso, para dar atenção, né? E me perceber também, me perceber como mulher, porque eu tenho uma filha mulher. E para dar atenção para ela. Mas é gratificante eu chegar em casa e tá lá. Eu tenho um filho canino, né? Que eu trato meu cachorro igual como se fosse meu filho. E eles estão lá os dois na portinha quando eu chego me esperando, né? Isso daí não tem preço. Organização, né, do tempo, mas também eu tenho uma rede de apoio. Eu sou grata, né? A minha mãe, eu tenho uma irmã também que me ajuda. Eu tenho as pessoas que trabalham comigo lá no escritório, a gente distribui isso, né? As tarefas, tem a secretária que cuida da minha filha, né? Então, eu também trato elas bem, né? Como forma de tratar as mulheres como eu gostaria de ser tratada no ambiente de trabalho, para elas se sentirem valorizadas e, com isso, também me tratarem bem a minha filha, né? Então, eu tenho uma rede de apoio que me ajuda, realmente, senão sozinha, a pessoa pode até conseguir, mas muito desgastante, mas eu consigo porque eu tenho uma rede de apoio, né? Mas no início eu ficava um pouco atrapalhada, eu estava chegando 11 horas da manhã lá no escritório, hoje eu chego 8, né? Me organizo, de dormir mais cedo, acordar mais cedo, né? Para poder dar tempo de fazer todas as atividades, mas tudo é prioridade. O que eu tenho priorizado hoje, né? Para o meu tempo, para ele dar, né? Antes eu tinha a impressão de que eu tinha que fazer tudo, dar conta de tudo, né? As pessoas diziam assim, meu Deus, como é que tu dá conta, né? Não sei o quê. Aí eu recebi aquilo como elogio, mas não é. A pessoa não sabe a que preço, né? Eu conseguia fazer tudo aquilo, né? Dormia pouco, vivia estressada, né? E hoje não, eu tô mais leve, né? As pessoas olham pra mim quando faz tempo que não me vê, meu Deus, tá mais leve, né? É porque agora eu priorizo, eu organizo meu tempo. Meus objetivos, né? Seguir também estudando, né, na vida acadêmica, eu tenho certeza que é uma forma de contribuir, né? Compartilhar o conhecimento, né? Então eu pretendo continuar, dar seguimento aí, né? Não parar no mestrado, pleitear aí o doutorado e crescer, né? O escritório crescer cada vez mais, agora depois da pandemia, teve essa vantagem da gente não precisar estar em todos os lugares. Eu consigo lá do meu escritório fazer minha audiência, atender o cliente, né, onde é que ele esteja. Mas acontece também da gente ter que ir lá onde ele está, né? Pega uma lancha, né, um barco, vai lá, faz um dia de atendimento, né, para chegar nessas pessoas que não têm condições, né, de vir até nós.
Oriximiná, para mim, é uma terra de oportunidades. E a oportunidade está nos olhos de quem vê, né? Uma coisa pode ser para uns uma coisa ruim e para outros oportunidades. Eu olho para o Oriximiná como uma terra muito próspera, de onde eu trabalho, né? E contribuo. Já fiz algumas coisas, como eu te falei, toda vez que eu ocupo um cargo, a minha visão é o que eu vou fazer para que as pessoas possam ter a oportunidade de trabalhar, né, de desenvolver e tal. Então, eu vejo Oriximiná como isso, uma cidade de oportunidades, né, mas depende de quem vê, né, do olhar. E eu espero que cada vez mais pessoas olhem para a minha cidade com esse olhar, de investir. E as pessoas de lá mesmo, né, às vezes dizem, não tenho oportunidade, trabalho, né, mas às vezes a oportunidade está ali, né, estão até querendo dar, né? E as pessoas não veem dessa forma. Não é a minha visão é que é muito bom trabalhar, é bom de viver, é uma cidade tranquila, né? A gente ainda pode ficar na frente de casa, né? Passear, fazer atividades e é bom de trabalho, né? Claro, ainda pode desenvolver mais, né? Melhorar, trazer cada vez mais qualidade de vida para as pessoas, né? E é o que eu desejo para minha cidade. Gestores com essa visão, moradores, cidadãos com essa visão. Família é as minhas origens, né? Eu digo assim, quando a gente entende que o que eu sou hoje é devido aos meus pais, aos meus avós, nossa, vira uma chave, porque a maioria das pessoas querem reclamar, né? Tudo que acontece de ruim comigo é tudo culpa do meu pai, da minha mãe. E não olha para o que eles fizeram de bom, né, para a pessoa. Então, honrar sempre pai e mãe é um valor. É um valor para mim. Família é um valor para mim, é negociável. Então, sempre quando eu vou tomar uma decisão, eu peso isso, né? Então, eu levo em consideração e penso, né, no bem-estar deles, né, também. Sempre direciono as minhas decisões pensando não só em mim, né, mas também neles, no impacto dessas decisões para eles, né? Então eu sempre concilio. Obrigado. Eu agradeço por investir. Se o Senhor mandou a gente estudar fora, porque naquele momento a Oriximiná ainda não proporcionava universidade, mestrado, doutorado. Então, se ele investiu em mim, no meu irmão, é porque ele acreditava. Eu ia agradecer por confiar e acreditar em mim e no meu irmão. Meu pai e minha mãe, para mim, são o mais importante de me deram são os princípios e valores. E do meu pai, essa coisa de tudo que ele investia, ele era próspero, parece que funcionava. Era aquela pessoa que toca num negócio, a coisa funciona. Né? Então ele era muito próspero, muito abundante, né? E preciso nas decisões dele. E a minha mãe, ela é muito resiliente, muito amorosa, muito acolhedora, e é como a gente tem que ser nos nossos relacionamentos, né? Não pode ser só, ela cobrava muito, né? Sentava com a gente para fazer tarefa, então ela queria, né, que os filhos dela tivessem uma oportunidade diferente da dela. Ela poderia ter uma mentalidade, dizer assim, eu não tive, não morri. Não, eu não tive, mas os meus filhos vão ter, vou estudar com eles, eu vou investir neles. E ela também passou, né, muitos desafios e foi muito resiliente, né? E ela era sempre esse lado mais... a gente costuma dizer que o papel, né, da mulher na família, ele que direciona. Se a mulher tá bacana, a família tá bacana. Então ela sempre teve muita consciência, muita sabedoria do papel dela, como mãe, como esposa, e ela administrava muito bem isso. Então para mim ela é minha referência, né, de mulher. Se eu sou o que eu sou hoje, é porque eu tenho uma boa referência em casa. É uma avó coruja, ama, né, a Alice parece que ela revive, né, o que ela viveu comigo com a minha filha. Participou comigo desde o início, né, do nascimento. Então, quando a gente participa, né, da vida da criança desde o início, né, não tem como não se apegar, né, não tem como não amar.
E ela é assim comigo, é uma pessoa que eu posso contar. Ela, meu irmão, meu pai era uma pessoa que eu podia contar. E eu tenho certeza que eu passo também essa certeza, essa segurança para eles. Ele administrava tudo, tudo ele dava conta, ele queria dar conta de tudo, ele era uma pessoa centralizadora. Por isso que ele se foi cedo, né? Porque ele queria também fazer tudo e dar conta de tudo. E a gente se acostumou com isso, né? Eu, minha mãe, meu irmão, dele resolver tudo. Então, quando ele foi, de repente, foi uma coisa muito rápida. Meu Deus, né? E agora? Por muito tempo, Jonas, eu quis assumir o papel dele, né? Eu sendo mulher e querendo ser, né, o pai ali, né? Mas aí eu entendi que não era o meu papel. O papel do papai, ele fez com excelência, né? Cumpriu a missão dele e que eu tinha que fazer o meu papel mesmo de filha, né? Não precisava assumir o papel dele. É muito pesado, né? Esse papel, quando a gente não entende qual é o nosso papel e que tá fazendo o nosso e o do outro, não. Ele tem o papel dele, eu tinha o meu. Ou era uma pessoa que eu conversava, né? Quando eu estava querendo tomar uma decisão muito importante, eu ia lá com ele. Inclusive, isso também é uma coisa do futuro, próximo. Eu vou plantar um jambeiro em homenagem ao papai, na memória dele. Por quê? Porque tinha um jambeiro na minha casa e eu adorava subir em árvores e comecei a ver que eu não estava dando conta de comer esses jambos, né? Então eu comecei a levar para a escola, né? Eu morei em Oriximiná até os 12, então eu acho que eu devia ter 10, 11 anos quando eu fiz isso. E aí eu subia na árvore, juntava e levava para a escola e vendia os jambos. Aí depois ele começou a ver que estava ficando um negócio próspero, né? Porque cada vez mais eu levava mais jambo para a escola. E aí ele começou a dizer que ele ia querer uma porcentagem, porque ele que plantou o jambeiro. E aí ele queria um percentual aí nas minhas vendas, né? Mas tudo isso já era desenvolvendo na gente mentalidade de negociação, né? Ele dava mesada pra gente ter noção de quanto é que custa, né? Juntar o dinheiro para comprar as coisas. Então a gente ia juntando para comprar no dia do aniversário, né? Ou então no dia das crianças, quebrava o porquinho, via quanto tinha e eles inteiravam a comprar o brinquedo, né? Então Natal, então era bom. Fortaleza, mansidão, quando a gente pensa que, ai meu Deus, eu tô no limite, né? Tô no limite, me ajuda. E aí de repente se sente assim, calma. Então é quando a gente tem a certeza que não estamos sós. E, né, em várias situações da vida, quando meu pai morreu, quando eu tive minha filha, né? Eu percebi que essa conexão, né? Quando ela não tá boa, normalmente a vida não tá legal. Quando ela tá boa, né, o Wi-Fi do céu tá bom e o nosso tá bom, tá conectando, né, vem as respostas, né, ele manda as pessoas trazerem a resposta, ou a gente mesmo vem, de repente, dorme com um problema e de repente vem na cabeça assim, a solução. Para mim isso é Deus. Legal. Recente, né, por exemplo, o que aconteceu lá da Câmara Municipal, né, que me chamaram para fazer uma homenagem. Nossa, eu fiquei assim surpreendida, né, assim, meu Deus, né, e que a gente não faz nada só para nós colhermos, né, isso daí é uma coisa que o que a gente faz e deixa, né, de legado, de construção, não fica só para nós, fica para as próximas gerações, né. E é isso, colher, né, os frutos, a dimensão disso, né, nem sempre eu tenho como medir, né? E quando acontece eu me surpreendo, eu fico feliz.